E a gente falava aqui sobre o pronunciamento lá do presidente Lula em Roma, e ele falou também sobre a indicação depois da saída do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Diz que não vai indicar um amigo para essa vaga, mas um nome gabaritado e que terá como função cumprir a Constituição brasileira. Essa foi a fala do presidente Lula lá em Roma, depois de participar de um Fórum Internacional da Alimentação. Vamos chamar a nossa convidada, a doutora Damares Medina, advogada constitucionalista. Doutora Damares, boa noite, bom te receber por aqui. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. O prazer é todo meu. E dificuldade, né, de estar aqui substituindo o Cacai. Imagina, doutora Damares. Cacai está sendo muito bem substituído hoje aqui na segunda-feira. Muito bem, sim. Aliás, já trazendo aqui essa fala do presidente Lula, quero muito a sua avaliação, porque tem alguns nomes que estão sendo mais cotados, tem o Jorge Messias, o Rodrigo Pacheco, como tem a ala mais, né, do PT que quer o nome do Messias, pelo que a gente tem de apuração, e também a de próprios ministros do Supremo e de ala do Congresso Nacional, que quer o nome do Pacheco. Mas há uma pressão também dos movimentos sociais pelo nome de uma mulher negra. Então, essa fala do presidente Lula, como é que você analisa, doutora Damares, num momento político como esse? E também o presidente Lula vai indicar, num componente ali de 11 ministros, 5 indicações do presidente Lula, né? Eu estava rindo aqui nos bastidores, escutando o presidente, quer dizer que ele não vai indicar um amigo, ele vai indicar um inimigo da Suprema Corte. Conta outra, né? Conta outra, né? Não recomendo, né? Bom, é curioso porque nesse segundo mandato, né, no terceiro mandato Lula, quando o presidente indicou o próprio advogado pessoal, Cristiano Zanin, e logo em seguida o ministro da Justiça, Flávio Dino, o que circulava nos bastidores era que o elemento fundamental seria a confiança, que o presidente indicaria um advogado, um jurista de confiança, pelo que ele teria enfrentado durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Porque se nós olharmos em perspectiva, a ex-presidente Dilma e o presidente Lula terão indicado, com essa saída agora, ao todo 15 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E é histórico, desde a primeira indicação para o Supremo Tribunal Federal, nem os generais da ditadura indicaram tantos ministros para o Supremo. Mas o impeachment nos mostrou que a indicação presidencial em si não é garantia de que o tribunal vá julgar de acordo com o executivo, mas tem de fato uma função de aproximação do Supremo Tribunal Federal do Poder Executivo, o que nós vemos de uma forma muito clara nas pautas fiscais do Estado no Supremo Tribunal Federal. Os índices de vitória da Advocacia Geral da União, do Fisco, são muito superiores ao contribuinte, se nós considerarmos aí a pauta tributária do Tesouro no Supremo. A questão do Jorge Messias é que existe já uma tradição que não foi inaugurada por Lula de indicar o advogado-geral da União. Quem inaugurou isso foi o Fernando Henrique Cardoso, ao indicar o ministro Gilmar Mendes. Depois, o Lula indica o ministro Dias Toffoli, que era advogado do PT, depois foi nomeado advogado-geral da União e depois foi guindado a ministro do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro indicou o André Mendonça, que era advogado-geral da União também. Então, existe, de fato, uma tradição do Supremo Tribunal Federal de indicar do presidente, de indicar o advogado-geral da União, o que promove essa certa proximidade. Se nós analisarmos também os gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é onde trabalham os assessores, nós temos uma forte presença dos advogados públicos, dos advogados da União, assessorando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, por outro lado, a indicação do ex-presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, teria a função de dar uma representatividade mais geográfica para o Supremo Tribunal Federal e distanciar um pouco dessa captura do Supremo pelo Executivo. É claro que o nosso modelo de indicação dá ao presidente da República muita liberdade para indicar praticamente quem ele quiser, porque a função do Senado de sabatinar o ministro que é nomeado pelo presidente da República é meramente formal.
né? Nós não temos na história recente da nossa democracia nenhuma rejeição de indicado pelo presidente da República, até porque a nossa arquitetura constitucional foi feita de uma forma que dá uma certa blindagem a quem o presidente indica, porque amanhã o ministro que foi sabatinado vai julgar os membros do Congresso Nacional em crimes cometidos durante o mandato. Então, é uma arquitetura constitucional que tem até um autor latino-americano interessante chamado Roberto Gargarella, que fala da sala de máquinas intocável das constituições latino-americanas, porque é como se as elites políticas se autoprotegessem, né? O presidente indica, mas quem vai sabatinar sabe que amanhã ele vai julgar, então ele não vai ser muito duro, né? Então, nós temos, mais uma vez, só nomes de homens aí sendo cotados para ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu estava conversando aqui um pouquinho antes, doutora Damares, tem a notícia de 2 abaixo-assinados, né, já, um de advogados em geral, inclusive homens, mas enfim, que já tem 3.000 assinaturas, saiu agora há pouco na coluna da Mônica Bergamo, 3.000 assinaturas pedindo a nomeação de uma mulher para o lugar do Barroso. E a Gabi me dizia aqui, enquanto você falava, doutora Damares, que há um outro abaixo-assinado da Coalizão de Mulheres, é isso? Isso, a Coalizão Nacional de Mulheres, que está entregando uma carta, na verdade, ao presidente Lula, pedindo que a indicação seja de uma mulher. E é uma carta, assim, que tem muita sensibilidade, fala da dona Lindu também, sobre legado, enfim, uma maneira de se aproximar do presidente Lula e também é uma maneira de fazer pressão, né, Rodrigo, nesse sentido. Não, e esses 2 movimentos, Chico, lembram, e doutora Damares, lembram que em 130 anos de Supremo Tribunal Federal, só 3 mulheres. E nenhuma mulher negra. Só 3 mulheres. É muito pouco, né? É muito pouco. E o Lula já indicou 2, inclusive das 2 mulheres que estavam numa das vagas, que era da Rosa Weber, ele indicou um homem, né? Então, talvez agora fosse o momento de voltar pelo menos às 2, que já era pouco, né? Então, agora eu queria perguntar para a doutora Damares, Chico, eu não sei se você queria comentar isso, mas eu ia perguntar se ela acha, porque ela está lá em Brasília e convive bastante nos bastidores e no meio jurídico, além de advogar no Supremo Tribunal Federal, se tem alguma possibilidade, se há algum sinal de que o Lula pode ir por esse caminho, porque ele disse nessa entrevista, Gabi, que nós mostramos, pode ser homem, pode ser mulher, então ele já deixa isso em aberto, né, Chico? Embora eu acho assim, é tão endereçado ao Messias, ele está sempre contando, tem sempre alguém dentro do governo contando que o Messias foi paciente, esperou, que a vez dele era na hora do Flávio Dino e ele foi fiel, segurou, sabe? Eu não acredito que vá haver uma zebra aí, não. Mas quem sabe, quem conhece mesmo o assunto é a doutora Damares. Desculpa, Chico, só para complementar, vou devolver para um bolão de resposta da doutora Damares. Mas é porque os aliados do Bolsonaro estão tentando derrubar o nome do Messias. Não sei se vão ter força política para isso, mas eles estão tentando derrubar a indicação do Messias, que seria o nome favorito, segundo dizem. Algumas pessoas até dizem que ele já bateu o martelo a respeito disso, mas publicamente o presidente Lula disse que não. Que pode ser um homem, pode ser uma mulher, enfim. A gente já trouxe a fala aqui. Vai lá, doutora Damares. É uma discussão muito delicada, né? Porque o cargo de ministro do Supremo acaba sendo uma premiação por serviços prestados, né? Messias é aquele famoso Bessias da Lava Jato, que foi vazado lá quando o juiz Sérgio Moro ainda investigava o Lula, que foi levar o termo de posse para o então presidente hoje, Lula, assinar como ministro da Casa Civil, né? E que deu aso àquela liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a posse sob o argumento de que Lula estaria tentando fugir da competência universal de Curitiba. Então, o cargo do ministro do Supremo acaba sendo uma premiação, como foi pelo advogado Cristiano Zanin, né, que foi responsável pela soltura do Lula, e agora seria essa premiação para o Bessias, né, que era, então, ajudante da presidente Dilma Rousseff. Mas quando nós olhamos, e lembrando que na última indicação, quando o Flávio Dino foi indicado, chegou a vazar uma notícia de que o Messias tinha sido indicado. Então, de fato, ele vem sendo cotado, o que leva a discussão a respeito de gênero sobre 2 aspectos muito relevantes. Primeiro, para nós refletirmos que se o elemento principal, né, porque nós sabemos que hoje, nas pós-graduações de direito, nas faculdades de direito, na ordem dos advogados do Brasil, as mulheres são maioria. Então, não é uma questão de formação, porque ele falou assim, eu vou indicar alguém
qualificado, gabaritado. Então, em termos de currículo, mulheres hoje são mais doutoras em direito que homens. Em toda pós-graduação, estrito e lato sensu, há mais mulheres do que homens. Então, deixando essa questão de formação de lado, já que nós também somos doutoras, pós-doutoras, reconhecidas, autoras de livros, o segundo elemento principal para se indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal, já que aqui nós não somos como nos Estados Unidos, que tem aquele bipartidarismo, republicanos e democratas, seria a confiança. O que deixa a pergunta para nós aqui, como sociedade, refletirmos, será que não tem nenhuma mulher competente do círculo de confiança desses homens no poder? E aí eu gostaria de conectar esse assunto com o que se estava discutindo antes, do papel das primeiras damas, né? Infelizmente, o casamento continua sendo a principal forma de ascensão social da mulher na sociedade brasileira. É relegado para a mulher o papel de ser esposa do presidente, primeira-dama. Aí nós temos a Ruth Cardoso, que tinha uma carreira brilhante como acadêmica, doutora, e tinha o seu espaço próprio. Mas, por outro lado, nós temos Michele Bolsonaro, que é cogitada como ator político pelo simples fato de ser casada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Janja também é militante, política, socióloga, mas o currículo dela é ser casada com o presidente da República. Então, está na hora de nós começarmos a discutir por que nós, mulheres, não temos acesso a esses círculos nos quais a confiança é formada. Por que existe esse teto de vidro que homem só confia em homem? Onde são formados, né, esses vínculos de confiança? São nos charutos que se compartilham, nos jogos de futebol que as mulheres não estão participando, né? Porque nós queremos também fazer parte do poder, mas não como esposas ou como primeira-damas, mas também como ministras. Né? Nós temos a presidente do Tribunal Superior Militar, nós temos a primeira ministra indicada, que é uma loira de olhos verdes, né? E aí vemos também a questão de gênero, né? A primeira ministra do Supremo Tribunal Federal também foi loira de olhos verdes, Ellen Grace Northfleet. Né? Então, é uma questão delicada que tem que ser discutida, porque não é mais assim, favor, não é uma questão de justiça. Eu escrevi, inclusive, um artigo chamado Estelionato Eleitoral, porque quando Lula foi eleito, todos os movimentos femininos se juntaram com essa pauta relevante, né, porque ele representava um retorno progressista de diversidade. Do outro lado, nós tínhamos, né, um candidato que em alguns momentos se assumiu claramente misógino, né, mas aí, ao ser eleito, Lula, primeiro, perde a grande oportunidade de aumentar de 2 para 3 o número de ministros no Supremo, mas não satisfeito, ele diminui de 2 para 1. Né? Então, agora nós nos vemos assim alijadas de todas as formas. Eu vou além dessa visão de gênero. Eu creio que nós não precisamos de cotas, mas se as condições para indicação, né, se nós pudéssemos ter acesso também a esses círculos nos quais as confianças são formadas, eu creio que nós não precisaríamos estar aí disputando migalhas, né, de uma vaga. Vamos manter durante 20 anos apenas 2 mulheres no Supremo Tribunal Federal. Né? Na Suprema Corte dos Estados Unidos, nos anos 80, nós tínhamos uma única mulher, era Sandra O'Connor. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos 5 homens e 4 mulheres. Em toda a Europa, a tendência é de paridade, é de igualdade. Então, é até ridículo, né, nós ficarmos discutindo se o Lula vai se perdoar com a sociedade feminina, né, com mais da metade do eleitorado feminino por ter indicado um homem para a vaga de uma mulher, indicar uma mulher negra que seja, mas uma mulher competente, uma mulher que apoia outras mulheres, porque esse também é um tema muito relevante. Nós temos alguns movimentos feministas que criam barreiras de acesso para as próprias mulheres. Né? Tem um livro agora recente que eu gosto muito de citar, que chama Inimigas do Feminismo, né? O Feminismo Inimigo. Mulheres que se fazem alianças para excluir, por exemplo, mulheres negras. Né? Nós temos aquele livro chamado Dororidade, né? Porque sororidade para quem? Né? Para as loiras de olhos verdes, não é para todo mundo. Né? Então é um tema muito difícil que dialoga com o papel da mulher na política, na sociedade, para muito além de primeira-dama, mas de protagonismo como, né, possíveis ministras do Supremo, uma questão que me incomoda, né? Só homens, só nomes de homens são citados, não são sequer cogitadas mulheres, né? Enfim.
Me lembrou aquela frase da ministra Carmen Lúcia durante o julgamento, né, do Jair Bolsonaro, do Núcleo Crucial, que ela diz: nós ficamos caladas 2000 anos, a gente quer falar agora, né? E as mulheres podem falar por elas mesmas, inclusive ocupando esses cargos. Não, essa questão parece uma questão banal, mas é muito grave. Por que um político homem não faz uma amizade de confiança com uma mulher? Isso tem uma... isso é uma gravidade, isso é muito grave. Gente, nessa história toda, não tem homem para fazer amizade consolidada e amizade de confiança para que ele fique à vontade para nomear aquela mulher, né? Então, isso seja Lula, seja Fernando Henrique, Itamar, quem for o presidente, o Collor, é uma coisa grave na história política do Brasil. A Maria da Conceição Tavares já dizia que eram nos jantares, né, Chico? Que as decisões eram tomadas no caso aí, em que não participou as mulheres. É a sinuca, né? É o boteco que está decidindo ao longo desses anos todos. Está faltando, no mínimo, mais amizade de políticos homens com mulheres, ao ponto de tornar mulheres que já são extremamente competentes nomeáveis. Competentes elas já são, mas não são nomeáveis, porque elas não privam da amizade, da sinuca desse homem, seja quem for o presidente. Essa é a questão crucial, Chico. Você tocou no ponto crucial. Você ia falar, Rodrigo? Não, eu ia só lembrar que o presidente Lula, o Chico falou de políticas de confiança, o Lula é até uma exceção, porque ele teve a Dilma como chefe da Casa Civil e depois a Dilma foi a candidata dele à presidenta. Eu não estou desculpando, dizendo que foi mas Lula. Tem, mas e agora a Gleisi. Pelo menos tem no histórico dele, tem mulheres. A Gleisi tem a função de tratar com os políticos tradicionais lá do Congresso. Ela é que trata. Ela é que está fazendo a lista de corte dessa turma do Centrão hoje. Mas no caso do Supremo, isso não tem funcionado. É pouco. O Lula ainda tem esses exemplos bem relatados. Ainda tem dentro do Ministério. No caso do Supremo... A fala do Chico é muito percussiente porque ela dialoga numa questão estrutural, né? Qual o papel da mulher? Tem que ser de igual para igual, né? Onde se formam esses vínculos de confiança. Perfeito. E nós podemos, por exemplo, fazer uma brincadeira com a música popular brasileira, né? Como vai esperar que a mulher vai viver sem mentir, né? A mulher não é de confiança. Se você tem amizade com um colega homem, isso pode ser visto de uma forma erotizada. Então, nós temos que passar a ver a mulher no mundo profissional como igual, para desfrutar também desses espaços nos quais são formados laços de confiança, que sejam os jantares. Mulheres podem também participar de jantares, né? Não estamos mais naquela bela recatada do lar. Mulher não precisa estar só no lar. Ela pode trabalhar em todos os espaços e desfrutar com homens em posição de igualdade todos os ambientes sociais nos quais se formam esses vínculos de confiança, para serem também, quando surgirem essas vagas, cogitadas não só na perspectiva da competência, do currículo, mas da confiança também. Eu acho que essa é uma questão estrutural, eu tenho certeza que precisa mudar na política como um todo, para que nós não precisemos, né, ser esposas de ninguém para poder ter algum espaço na política. Sem dúvida, nos espaços de tomada de decisão, né, nos espaços de poder, doutora Damares. Muito obrigada. Sempre um prazer te receber aqui e especialmente falando com muita propriedade aqui num momento como esse que a gente espera aí pelo que vem depois do ministro Barroso. Obrigada, doutora Damares. Boa noite, querida. Prazer é todo meu. Obrigada. Boa noite a todos.